a França, durante a sua Revolução, teve 3 fases, que foi a Assembleia Nacional Constituinte, né? Depois, a fase da Convenção Nacional Jacobina, que foi o período do terror revolucionário, né? E que, em nome de ideais altruístas e nobres como liberdade, igualdade e fraternidade, os jacobinos cometeram todo tipo de barbárie contra instituições, contra pessoas, contra padres, mulheres, crianças, nobres, burgueses, e arrasaram a França. Então, depois que acaba a Convenção Jacobina, começa o período do Diretório. O Diretório é a retomada do poder para os membros dos girondinos, certo? Então, os girondinos, eles tinham aquela consciência de que anos e anos de guerra violenta interna francesa fez com que a economia francesa se abalasse totalmente. E os negócios e a agricultura francesa e tudo que movimentava a economia francesa ficou altamente prejudicado. Então, o que acontece? Acontece aí que os girondinos começam a querer estabilizar a economia francesa. E, para isso, eles precisavam de uma figura de nome para compor o diretório. Uma figura que congregasse no nome dele o heroísmo. Porque Napoleão Bonaparte, desde quando ele começou a lutar contra as coligações estrangeiras, e as vitórias napoleônicas ganharam grande vulto entre a população, ele era considerado um herói vivo entre a população. Era um homem admirado por detratores e por correligionários. O povo, em geral, exaltava ele como o grande salvador da França, ele ainda como general. Então, trazer Napoleão Bonaparte para o diretório era uma estratégia dos políticos franceses, pensando assim, ele é general, ele não conhece nada de política, a gente vai usar o marketing do nome dele, né? A figura do nome dele, para dar credibilidade para a nossa luta dos girondinos dentro do diretório, e, ao mesmo tempo, vamos manipulá-lo, porque o diretório era composto por 5 membros executivos, eleitos pelo legislativo francês, pela Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional era composta, em sua maioria, por girondinos, e os poucos jacobinos que surgiram e sobreviveram à Convenção Nacional, eles acabavam esmagados nos votos pelos girondinos, certo? Então, logo o nome de Napoleão foi aprovado e Napoleão retorna da campanha do Egito como um membro do diretório durante a 3ª fase da Revolução Francesa. Só que foi um ledo engano dos políticos girondinos, porque logo Napoleão Bonaparte, que tinha a fidelidade do exército ao seu lado e o amor dos franceses, a figura dele, ao heroísmo dele, congregando essas 2 forças, ele conseguiu se impor sobre o diretório. Logo, ele começou a ditar regras dentro do diretório, até que ele faz um acordo com a burguesia, a alta burguesia francesa, que tinha interesse na estabilização dos negócios e a diminuição do jogo político, que geralmente era fisiologista, que se auto-beneficiava, e apoiaram Napoleão Bonaparte no golpe do 18 de Brumário. O golpe do 18 de Brumário é o golpe do próprio Napoleão, que comandava o diretório, sobre essa fase da Revolução Francesa. Ele vai acabar com o diretório. E aí ele inicia um novo período, que é o período do consulado, certo? E Napoleão Bonaparte, ele dá esse golpe do 18 de Brumário, dia 9 de novembro de 1799. Lembrando que durante a Revolução Francesa acontece uma coisa que eu acho que a esquerda muito bebe daquela fonte, que é querer mudar a tradição. Naquela época da Revolução Francesa, principalmente durante o período jacobino da Convenção Nacional, eles mudaram o calendário
do país, né? O calendário mesmo dos meses franceses, porque eles diziam que julho, por exemplo, tinha a ver com Júlio César, então enaltecia a nobreza. Agosto tinha a ver com Otávio Augusto, enaltecia a nobreza. Então eles vão criar um calendário baseado na natureza da França, no período floral, no período germinal, no período brumário. Então foi durante um desses períodos do calendário francês que Napoleão dá o 18 de Brumário, tá? Que é o período das brumas, do nevoeiro que antecede o inverno na França, que corresponde a período de 9 de novembro, tá? No calendário cristão, ok? Bom, Napoleão Bonaparte, ele cria, então, o consulado, mas o consulado tinha que ser uma extensão do que as vitórias da Revolução Francesa, principalmente do lado girondino, tinha a oferecer. Por isso, o consulado ele não podia ser cônsul único imediatamente. Ele vai dividir o consulado com Roger Ducos e com o abade Sieyès. Tá? Esses dois membros, um representando a política dentro da igreja, que é o abade Sieyès, e o Roger Ducos, que era um dos membros dos girondinos, vão dividir o consulado com Napoleão Bonaparte. Mas, como eu falei para vocês, Napoleão Bonaparte tinha convergido sobre ele o amor do povo, a confiança do povo, cega até por ele, e também a fidelidade das tropas militares francesas. E com isso, logo ele está dominando o consulado. Em 1802, ele se declara cônsul único e vitalício da França, dissolvendo assim o poder dos outros dois cônsules, certo? E não houve nem oposição quanto a isso, porque ele já mandava de forma efetiva praticamente sozinho. Ele apenas agora criou o cargo de cônsul único e até o final de sua vida. Na prática, as grandes transformações da França pós-Revolução Francesa são concretizadas durante o consulado. Porque quando cria-se o consulado, praticamente você encerrou o período da Revolução Francesa internamente. Tá? Daí você vai acomodar as mudanças que os girondinos propunham, as mudanças liberais que eles propunham para a França. E também depois isso vai pavimentar o caminho de Napoleão Bonaparte para se tornar imperador e fazer a internacionalização dos ideais liberais do período girondino da Revolução Francesa por demais estados europeus, tá? Que a gente ainda vai chegar lá. Foi durante o consulado que os países que faziam coligações se fortaleceram ainda mais suas tropas, porque agora Napoleão, como um grande ícone da França e comandante único francês, existia a grande tendência de Napoleão querer expandir. Então, os exércitos da Prússia, da Alemanha, da Rússia, da Bélgica se uniram e fizeram coligações muito mais poderosas para combater a França, certo? Durante esse período. Mas o período do consulado é um período de consolidação interna. Então, é nesse período que Napoleão vai criar uma série de reformas dentro da França, fazendo com que a França demonstrasse esse ar liberal, esse ar revolucionário, liberal, burguês. Tá? Ele vai criar o Banco da França, que é controlado pelo Estado, e cria o padrão monetário do franco. Franco foi a moeda francesa criada por Napoleão, que perdurou até a União Europeia, até a zona do euro, quando passou a se chamar euro, a moeda da França. Foi uma moeda que durou mais de um século na França, muito mais que um século, e também serviu para fortalecer a economia francesa internamente. Bom, além disso, ele também financiou a indústria francesa com um grande capital dos burgueses que apoiaram ele no consulado. Por quê? Porque a França ainda
era um país agrário, certo? Lembrando da época do iluminismo, por exemplo, a França seguia uma corrente iluminista chamada fisiocracia, que tinha por base na área econômica, vamos dizer assim, apoiar mais a vocação agrícola da França, enquanto que a Inglaterra não, seguiu as ideias do liberalismo econômico, que era de fortalecimento da indústria e do comércio francês, certo? Então, a França precisava dar uma guinada nesse período e Napoleão proporcionou com um banco francês e com o financiamento burguês de uma potente indústria interna da França, certo? Isso aí vai consolidar para os séculos à frente, porque o século XX a França vai contar com uma potência industrial na Europa, né? Bom, além disso, com o banco, com os financiamentos, ele vai proporcionar também um controle inflacionário. A moeda francesa ela acaba sendo muito valorizada, né? Ele controla essa inflação que antes existia e que foi muito acelerada durante o período revolucionário. E também ele vai fazer com que o comércio francês seja reestabelecido. Lembrando que a França tinha colônias em outros territórios e que tinham sido cortado a linha de comércio com essas colônias devido à Revolução. E agora ele estava reestabelecendo. Isso aí permitiu um fluxo de negócios muito grande, uma acumulação de capital maior e fez com que Napoleão Bonaparte fizesse obras fantásticas no interior da França. Implementou estradas, pontes, embelezou Paris. O próprio Arco do Triunfo foi uma das ideias napoleônicas para se exaltar com relação às batalhas que ele tinha vencido, né? As mais de 40 batalhas importantes que ele tinha vencido. Ele manda fazer um Arco do Triunfo nos moldes dos grandes imperadores romanos, que tinham o Arco de César, o Arco de Otávio Augusto, o Arco de Marco Aurélio. Ele manda construir o Arco do Triunfo para exaltar não só o nome dele, mas também todas as vitórias que a França tinha tido durante as guerras contra as coligações. Assim, ele consolida essa economia francesa que agora passava a ser pujante e poderia crescer muito mais. Bom, inspirado no direito romano, ele vai criar o Código Napoleônico, ou Código Civil Francês, em 1804. O Código Civil francês é revolucionário por si só. Para vocês terem uma ideia, Napoleão Bonaparte, quando, no final da aula eu vou ressaltar para vocês, quando ele é preso definitivamente após a Batalha de Waterloo, na ilha de Santa Helena, que fica no meio do Oceano Atlântico, ele vai, nos seus escritos, ele vai deixar escrito lá: eu não serei lembrado pelas 40 vitórias gloriosas que eu tive pela França. Serei lembrado, sim, para a posteridade, pelo Código Civil que eu criei. E, realmente, foram palavras sábias e premonitórias, porque o Código Civil francês, ou Código Napoleônico, ele é a base dos códigos democráticos do mundo inteiro até hoje, junto com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Certo? Para vocês terem uma ideia, o Código Civil Napoleônico, ele prevê uma série de liberdades individuais impensadas na época do absolutismo monárquico, do antigo regime. Um exemplo, liberdade de trabalho. Ou seja, aquela pessoa que vivia no antigo regime, que nascia serva ou colono numa terra de nobres, ia viver, trabalhar e morrer assim, sem nunca poder mudar de ofício ou de trabalho, certo? Agora ele dava liberdade da escolha de trabalho, liberdade de consciência, ou seja, liberdade de expressão, você ter a livre expressão do seu pensamento. Então, Napoleão, ele garante isso nessa Constituição.
garante também o direito de ir e vir de qualquer cidadão, porque no antigo regime monárquico, no antigo regime absolutista, o cidadão ele não podia caminhar por ruas onde nobres andavam. Não podia andar na mesma calçada que um nobre e seu séquito, certo? A partir daquele momento, da Constituição, do Código Napoleônico, a gente vai ter aí essa liberdade de ir e vir, que é uma das bases das constituições democráticas no mundo hoje. Também vai criar a igualdade perante a lei. Todo indivíduo, independente de raça, de religião, de cor da pele, passa a ter igualdade perante a lei. Consagrado, e várias repúblicas extremamente democráticas no mundo aderiram e seguem fielmente esse direito da igualdade perante a lei, certo? O direito à propriedade privada é um direito inalienável do ser humano. Está lá no Código Napoleônico, que todo ser humano que possui propriedade privada tem o direito sobre ela. É inalienável esse direito. Não pode ser retirado do indivíduo. O Código Napoleônico, ele era assim muito amplo e previa esses direitos das liberdades individuais. Porém, é lógico, no começo do século XIX, ele ainda vai deixar a desejar em relações de trabalho, por exemplo. Ele não previa salário, formas de trabalho, direitos trabalhistas. Isso não era previsto no Código Napoleônico e só vai ser previsto muito mais tarde, no século XIX. Tá? Mesmo assim, o Código Civil Napoleônico é emblemático e é a base também do direito e dos códigos democráticos do mundo. Bom, ele também, no Código Civil, ele separou a Igreja do Estado, né? Ele disse que o Estado é laico e que a Igreja agora tinha que ser totalmente submissa ao Estado, e não ao contrário, como era no regime monárquico. É lógico que isso agradou demais os girondinos, né? E também a nobreza francesa, que de longe via essas mudanças e acabou até agradando essa nobreza, porque a partir de agora o clero passava a ser submisso à nobreza. Antes da Revolução Francesa existia a sociedade estamental francesa, que era dividida em 3 estados, né, 3 estamentos, em que o clero era o topo dessa pirâmide estamental, ok? A nobreza estava abaixo do clero. Agora não, deu uma bagunçada aí nessa pirâmide e a nobreza até ficou feliz com essa mudança. Além disso, também, ele vai criar uma reforma no ensino francês. A gente vai ver aí que Napoleão, ele por ser, desde os 11 anos, ele foi estudante de escolas militares desde os 11 anos, e ter uma rígida formação militar, ele vai criar os liceus na França. O que eram os liceus? Eram escolas leigas, não religiosas, porque até então o ensino era só religioso no antigo regime, e só para as classes mais altas. Ele vai fazer ainda uma escola para a classe burguesa, né? Não era para todos ainda, mas os liceus, eles tinham muito da ordem rígida dos militares. Era como se fossem escolas militares, em todo o território francês, os liceus, fazendo que era usada para formar os cidadãos com ordem, disciplina e também respeito às leis dentro da França, ok? Então, com isso impediria, na parte educacional, que novos levantes revolucionários jacobinos quisessem destruir os ganhos civilizatórios que a França tinha conquistado com o período do diretório e agora o período do consulado. Tá? Foi assim a ideia dos liceus na França napoleônica. Napoleão Bonaparte, em 1804, depois que ele promulga o Código Napoleônico, ele se auto-intitula Imperador dos Franceses.